Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Mais uma vez nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Mais uma vez nós estamos aqui. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós vamos declarar que a honra e a glória é somente para o nosso Senhor. Solte sua voz e declare: Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre haver. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder,
você possa contemplar a glória do Senhor nesta manhã. Cada vez que eu abri a minha boca, Vamos cantar? cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam seus olhos, que sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar rosto cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar uma vida, cada vez que eu fizer que já não se faz, cada vez que em silêncio eu louvar a outra face, ser em tuas mãos, venha a tua graça e o Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Vamos cantar, eu quero te servir. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. O Senhor é bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Cante ao impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói
as mentiras pra me encontrar. Traz luz. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se revelou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Você pode sentar. Bom dia, irmãos. Que manhã bonita que Deus preparou para nós. Que alegria ver esse cantinho azul aqui, muito lindo. É um prazer tê-los conosco. Nosso coração se alegra diante disso. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu queria falar rapidamente sobre o nosso trabalho com as famílias de filhos autistas. E eu trago aqui um dado estatístico que eu queria compartilhar com os irmãos. Estima-se que 2 milhões de pessoas apresentam algum transtorno de espectro do autismo só no Brasil. Apesar de não haver remédio que cure, o tratamento eficiente inclui respeito, informação, tolerância e apoio. Então, a nossa igreja não podia ficar inerte diante de um dado desse, diante de tantos outros dados estatísticos que a gente tem. E por isso a gente vem desenvolvendo em parceria um trabalho muito bacana com a Apaches. E eu tenho tido a honra, eu digo que é a honra, o privilégio de estar convivendo um pouquinho com essas mães, porque a gente tem um encontro, que é o Papo de Mãe, Mães de Autistas, e esse encontro tem sido, para mim, um aprendizado. Eu tenho crescido muito com vocês, e eu acho que a gente tem feito muitas trocas, na verdade, e isso tem sido muito bom. Lá no Novo Testamento, nós vamos ver a expressão uns aos outros. Eu li, eu fui procurar 50 vezes no Novo Testamento. E o que significa uns aos outros ou uns dos outros? É a nossa expressão para com o outro de amor, de incentivo, de orar, de ensinar, de aprender, de aceitar, de carregar os fardos uns dos outros e de incentivar. E tudo isso está muito alinhado com a nossa missão como igreja, com a nossa visão como igreja, que é de acolher e de cuidar. É mais que isso, mas eu quero me prender a essas duas questões, acolher e cuidar. Então, o Papo de Mãe tem sido um momento de acolhimento, de cuidado, e para nós tem sido um privilégio. Ele acontece na nossa igreja, uma vez por mês. Às vezes a gente pula um mês, quando a atividade está muito intensa lá com o pessoal da Casa Azul. A gente pula um mês, faz no mês seguinte. E esse Papo de Mãe, ele é um momento das mães. Um momento às vezes, de desabafo, às vezes de chorar, às vezes de rir.
ele é um momento nosso. E aí, esse ano, a gente deu um formato nele, assim, bacana, que eu acho, assim. A gente faz ele festivo, um momento de cuidado para nós, e, às vezes, a gente faz ele informativo. Então, assim, esse momento de Papo de Mãe tem sido precioso. Eu acredito que para as mães que participam, se você é mãe de uma criança autista, um adulto autista, e ainda não participa, procure a Pastes, a Edna, dê seu nome, para você participar, porque vale a pena. Vamos orar? Nós estamos orando pelas mães, porque o papo é papo de mães. Eu sei que tem pais, vários aqui, tá bom? Nós vamos também depois orar por vocês também, mas como é o papo de mãe, nós queremos então agora orar por vocês, agradecer a presença, dizer, mas que tem sido, como a Soninha já mencionou, tem sido uma honra para nós, um privilégio, ser parceiros nessa caminhada, estar com vocês conosco, né? E a nossa igreja sempre estará de portas abertas para essa caminhada junto com vocês. Quero convidar a igreja a ficar em pé e nós vamos então orar ao nosso Deus, pedindo que a bênção de Deus continue sobre cada uma de vocês. Ó Deus, nós queremos nesta hora, Deus, te agradecer, louvar o teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem usado o teu povo, a tua igreja, nesta cidade, em tantas outras cidades, ó Deus, do nosso mundo, ó Deus, para alcançar as pessoas, ó Deus, para acolher e cuidar das pessoas. Obrigado, Deus, pela visão que o Senhor deu a esta igreja, desse acolhimento, desse cuidado, ó Pai, muito obrigado. E agora, Deus, nós queremos colocar, ó Deus, a vida dessas mães no teu altar. Deus abençoe cada uma delas, continue cumprindo, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, na vida delas, através da vida delas. Abençoe também, ó Deus, os pais, ó Deus, que também, ó Deus, têm sido, ó Deus, parceiros nessa caminhada. Ó Deus, abençoe seus filhos, ó Deus, continuando cuidando de cada um deles. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade dessas famílias. Obrigado pela Pastes, ó Deus, pela liderança da Pastes, ó Deus, da Diná e toda a diretoria. Muito obrigado por cada uma delas, ó Deus, cada um deles nessa direção. Obrigado também pela vida da Soninha, Deus, que tem sido relevante nesse tempo, ó Deus, na orientação também, ó Deus, desse papo de mãe. Muito obrigado. Colocamos diante do Senhor também, ó Deus, a Casa Azul, a Marília, ó Deus, e toda a estrutura que é desenvolvida, ó Deus, tudo aquilo que é desenvolvido ali na Casa Azul. Cuida de cada momento, ó Deus. Assim, ó Deus, nós oramos, abençoando essas mães, no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Podem sentar. Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar com Jesus.
Bem, gente, meu nome é Marília, eu atuo aqui na Primeira Igreja Batista como ministra da Assistência Social. A gente tem várias ações aqui na igreja e, dentre elas, a gente também atua junto à Apaches. Então, eu vou falar alguns minutinhos, poucos, sobre essa parceria da Primeira Igreja e com a Apaches. Em 2017, nós, da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro, recebemos da Associação de Aposentados de Cachoeiro Itapemirim a casa, hoje conhecida como Casa Azul, em sistema de comodato, que é um empréstimo gratuito, por um determinado tempo. A partir desse momento, surgiu a possibilidade de parceria com a Apaches, através da atual presidente, que é Edna Alice, que é membro de nossa igreja. A parceria entre a Primeira Igreja Batista de Cachoeiro e a Apaches, Associação de Pais de Autistas, tem duas vertentes, tem duas direções. A Casa Azul, localizada no bairro Ferroviários, ali atrás da Secretaria Municipal de Saúde, para quem não sabe, a antiga Cruz Vermelha. Essa casa ela foi reformada pela Primeira Igreja Batista e emprestada também gratuitamente para a Apaches, para sua sede, que até então ela não tinha, pelas informações que a gente tem. Desde então, foi necessário a Apaches e a Primeira Igreja providenciar toda a documentação para que a parceria, de fato, pudesse acontecer. E agora está sendo possível executar no local atividades que visem o desenvolvimento das pessoas com síndrome autista e também promover o entrelaçamento entre as famílias dos autistas. Como eu falei, eu atuo como ministra da Assistência Social daqui da Primeira Igreja, então o Ministério tem um contato direto com a Apaches, tanto com a Edna quanto a diretoria. A igreja, mensalmente, como a Soninha falou, como a Keila falou também ali no vídeo, ela promove o Papo de Mãe, que é um momento muito significativo, tanto para vocês quanto para a Primeira Igreja, que abre as portas para vocês neste momento. Então, nós temos dois ministérios na igreja diretamente envolvidos com a Apaches, que é o Ministério da Assistência Social e o Ministério de Ensino, que tem como ministra a Soninha. Tudo isso só foi possível porque nós, Primeira Igreja, enquanto igreja, fomos abençoados pela Associação de Aposentados aqui de Cachoeiro de Itapemirim. E, por isso, nós podemos também estar abençoando a Apaches de todos aqueles que estão envolvidos neste momento. Algumas pessoas têm perguntado ao longo desse período, porque nós recebemos essa casa em 2017. Muitas pessoas questionam, mas por que até agora nada aconteceu? Gente, é muito complicado. Primeiro veio a reforma, que a casa precisava de uma boa reforma, então nós fizemos uma campanha aqui na igreja para que ela fosse reformada e estivesse em condições de receber a Apaches como sede, e agora as ações que ali serão desenvolvidas. E nesse período foi preciso que documentações fossem providenciadas, tanto para o lado da Primeira Igreja quanto da Apaches. A parceria que nós estávamos fazendo precisava ser feita uma documentação, tudo registrado, e são coisas muito morosas. Mas agora, aqueles que estavam um pouco preocupados, perguntando, e aí, não vai acontecer nada lá? Chegou o momento, Então, é a Casa Azul, é muito fácil de ser encontrada, e
maiores informações, se vocês quiserem, em relação a esse período em que ela não ficou parada, né? Ela teve condições de ter ações, atividades desenvolvidas ali, mas não ficou parada. A gente, enquanto primeira igreja, estávamos cuidando, o pessoal da Pastas também levando coisas para lá, recebendo doações e levando para lá. Então, nós não estávamos parados, nós estávamos fazendo, até então, o que era necessário fazer para que, de fato, esse momento aqui tão bonito, né, pudesse acontecer, as atividades lá começarem e as atividades aqui na primeira igreja também continuarem. Apesar de que vocês vão começar a utilizar mais a casa lá, a primeira igreja continua de portas abertas, né, para vocês utilizarem os nossos espaços como vocês têm utilizado, né? E novas coisas vão surgir e a gente vai estar informando aqui vocês. A inauguração foi, muitas pessoas aqui estiveram presentes, mas a inauguração da sede da Pastas, ela aconteceu em dezembro de 2018. Né? Então, a gente já tem um bom período aí que nós estamos conversando e agora chegou o momento de avançarmos um pouco mais nesse momento de parceria entre a primeira igreja e a Pastas. Ser pai ou mãe de uma pessoa com autismo nem sempre é fácil, mas eu não trocaria meu filho por isso. O especialista me disse: tens autismo. Minha mãe me deu as mãos, olhou nos meus olhos e disse: você é perfeito. Uma mãe de verdade entende o que o filho não disse. O autismo não se cura, se compreende. Quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda, mais difícil se torna alcançá-la. Ensina-me de várias maneiras, pois assim sou capaz de aprender. A vida é como um quebra-cabeças. Deveríamos parar de tentar encaixar as pessoas onde elas não cabem. Lembre-se, pessoas com autismo têm sentimentos também. Seja sensível e tolerante. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. Os médicos determinaram um tratamento efetivo para pessoas com autismo. Chama-se respeito. Não queremos mudar a forma com que os nossos filhos veem o mundo. Queremos mudar a forma como o mundo vê nossos filhos. Diferente é o mundo que queremos. O conhecimento é poder. Utilize parte de seu tempo para educar alguém sobre autismo. Não necessitamos de defensores, necessitamos de educadores. O autismo é parte desse mundo, não um mundo à parte. Depois do susto, as lágrimas ainda brotarão dos seus olhos, já que provém da emoção. Mas só serão lágrimas de alegria, não mais de dor, mágoa ou aflição. Porque, embora o filho seja autista, ele pode nos dar muitas alegrias, ainda que não sejam as mesmas de um filho normal. Autismo, um jeito de ser e sentir. Segunda Crônicas, capítulo 20, o verso 12. Diz assim, está projetado aí, tá, né? Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Pois, olha só, não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aqui tem duas expressões clássicas e que caberia mensagens mais aprofundadas,
E essas frases são: não temos força para enfrentar. E é isso que acontece conosco muitas vezes. Nós não sabemos o que fazer. E a outra parte é essa: não sabemos o que fazer. Então há momentos, e não são raros esses momentos, que ficamos nessa situação de não sabemos o que fazer. Parece que as coisas fogem ou fugiram do nosso controle. Entramos às vezes num beco sem saída, não sabemos qual caminho tomar. Você olha para um lado, vê problemas, você olha para outro lado, vê mais problemas. Você pensa numa solução, pensa numa saída e não dá certo. Pensa noutra saída, noutra solução, também não funciona, também não dá certo. E esses problemas então se avolumam e criam uma aflição grande em nós. E o pior, às vezes realmente nós não sabemos o que fazer, não sabemos qual direção tomar, não sabemos qual solução nós vamos caminhar. E era exatamente isso que o rei Josafá aqui no texto estava passando. Ele estava encurralado, 3 reinos haviam se unido, se juntado para batalhar, para guerrear contra o reino dele. O seu exército, portanto, era muito menor. Além de menor, tinha menos armas, menos armamento, tanto em número como em armamento. O exército do rei Josafá era menor. E ele então não tinha recurso para resistir aqueles exércitos poderosos que vinham ali contra ele. E ao saber dessa situação, então ele teve medo, como é normal, temos medo. E então o que ele fez? Ele buscou a Deus. E ele fez essa oração que nós lemos aqui: ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Quer dizer, é por tua conta, Senhor, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Então, diante disso, Josafá, vendo a sua incapacidade, ele reconhece que não sabe o que fazer, como nós também, o que fazer quando não sabemos o que fazer. E a primeira lição que eu quero propor a você nesta manhã, que eu quero trazer a você: quando você não souber o que fazer, busque a Deus em oração. Texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versos 3 e 4, dizem assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Então, quando você não souber o que fazer, você precisa fazer aquilo que o rei Josafá fez. E essa é a primeira coisa, é buscar a Deus em oração. É um episódio interessante na vida dos discípulos. Você não vê os discípulos pedindo para Jesus ensinar a eles como pregar. Você não vê os discípulos pedindo a Jesus como contar uma história, contar uma parábola. Você não vê os discípulos perguntando a Jesus ou pedindo para Jesus ensiná-los a expulsar demônio. Mas você vê uma pergunta dos discípulos muito clara: Senhor, ensina-nos a orar. Por quê? Porque a oração é fundamental na nossa vida. Então, quando você não sabe o que fazer, quando você não sabe que direção tomar, quando você não souber qual caminho você vai, qual decisão que você tem que tomar, isso às vezes acontece comigo, acontece com você, ore a Deus, busque a Deus em oração. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, Deus falando: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então foi isso que o rei Josafá fez. Na mesma hora que ele viu aquela situação e que ele não podia fazer nada diante daquilo, ele não sabia o que fazer, então ele buscou a Deus em oração. E ainda mais, ele reuniu todo o seu povo e disse: olha, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Então sabe aquela hora que você não sabe o que fazer, que você chega à conclusão que já fez tudo que podia? Isso acontece em todos os segmentos, em todas as dimensões, sejam dimensões pequenas ou volumosas, seja no contexto familiar, no contexto do seu trabalho, no contexto de igreja, em qualquer contexto. Às vezes nós não sabemos o que fazer. Então, a primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, você precisa parar de fazer o que pensava em fazer e buscar a Deus em oração. Essa é a primeira lição. Uma segunda lição desse texto também: quando você não souber o que fazer, além de buscar a Deus em oração, confie nele, confie em Deus. Olha só o texto, os versos 6, 2 Crônicas 20, e o verso 13 a 15. E Josafá orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e filhos, e até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá.
Assim diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas ela é de Deus. Olha só, meus irmãos, que palavra abençoadora que Deus traz a Josafá e traz a mim e a você aqui nesta manhã. A batalha não é de vocês, a batalha é minha. Meus irmãos, como é difícil muitas vezes confiar e descansar nessa palavra. Embora nós saibamos essa palavra, intelectualmente nós entendemos isso, mas às vezes essa palavra não consegue sair do nosso intelecto e para o nosso coração e para as ações. Nós sabemos disso, todos nós sabemos, ouvimos isso constantemente, mas às vezes nós não conseguimos confiar e descansar, porque na verdade nós não estamos acostumados a agir dessa forma. Nós queremos agir na verdade, queremos fazer alguma coisa, mas o ponto fundamental, quando nós não sabemos o que fazer, além da oração, é confiar em Deus. Josafá aqui, ele colocou a sua confiança em Deus, ele orou confiando nas promessas de Deus. Então é a confiança em Deus que nos faz enfrentar as intempéries da vida, as dificuldades da vida. Então, portanto, além de orar, é preciso confiar, crer nas promessas de Deus. Foi isso que Josafá fez. Tanto fez que ele orou, ele fez essa oração. E Deus ouviu a oração e disse, olha, Josafá, anuncia para o povo que essa batalha não é de vocês, essa batalha é minha, sou eu que vou guerrear. E se Deus é por nós, a Bíblia diz, quem será contra nós? A princípio parece que é uma coisa fácil confiar em Deus. Mas muitas vezes não é assim que acontece, nós ficamos atribulados, agitados e queremos fazer alguma coisa. E nessa atitude nossa, nós atropelamos as coisas, damos cabeçada, damos trombada na vida. Então essa segunda coisa é confiar no Senhor, que a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, segunda coisa, confiar em Deus. A terceira lição, quando você não souber o que fazer, além de orar, além de confiar, faça da palavra de Deus o seu alicerce e obedeça ao Senhor. Obediência. Versos 16 e 17 de 2 Crônicas 20. A ordem que Deus estava dando ali, através do profeta, ao rei, naquele momento. Diz assim, amanhã desçam contra eles. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá e ó Jerusalém. Não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Era uma ordem. Gente, você tem que fazer isso, né? Façam dessa forma. Saiam amanhã, vão à batalha, vão à luta. Mas eu vou estar com vocês, é a palavra de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos desesperados diante das dificuldades que surgem diante de nós. Então nós até pensamos que ninguém está conosco. Contudo, a Bíblia sempre afirma que Deus nunca nos abandona. Sempre está conosco. Hebreus fala sobre isso, ó, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Mas no entanto, nós precisamos obedecer àquilo que Deus manda. Jesus reclamou muito sobre isso, sobre a falta de obediência. E até Jesus fala de uma contradição que existia, porque a Bíblia diz assim, Jesus dizendo em Lucas, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Então chamar Jesus de Senhor e não obedecer a Ele, segundo Jesus, é incoerente, é incompatível, é contraditório. Porque quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos assumindo que somos servos, Ele é o Senhor, que somos escravos, Ele é o Senhor, e não resta, pelo menos não deveria, restar mais nada a nós a não ser obedecer a esse Senhor. Então o que Jesus está dizendo, olha, se vocês me chamam de Senhor, e vocês não fazem o que eu mando, vocês estão sendo contraditórios. Porque se chama de Senhor, subtende que aquele que chama Jesus de Senhor é servo, é escravo do seu Senhor. E na verdade o escravo não tinha opção, o servo não tinha opção a não ser obedecer. Então não nos resta opção como servos a não ser obedecer a Deus. E quando nós não obedecemos, nós estamos incoerentes, porque chamamos Jesus de Senhor. É isso que Jesus aqui está falando. E Josafá aqui, ele começa a obedecer. E Deus aqui mostra aquilo que eles deveriam fazer. Deus fala assim, tomem suas posições, permaneçam firmes. Vejam o livramento que o Senhor dará. Não tenham medo, não desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o rei Josafá então obedeceu a isso. O grande problema muitas vezes a nós é que nós ouvimos, nós entendemos, mas às vezes falta a obediência a Deus. Obediência àquilo que Deus manda. Obediência a seguir o comando completo do nosso Deus. E esta é outra lição aqui. E a última lição que eu quero compartilhar com você nesta manhã,
quando você não souber o que fazer, você precisa orar, você precisa confiar em Deus, obedecer a Deus, mas também louvar a Deus antes mesmo da vitória concretizada. Meus irmãos, aqui é um espetáculo. Isso é formidável aquilo que Josafá fez. 2 Crônicas 20, o verso 21. Diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha só que expressão de confiança, de louvor. Deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Olha só uma coisa, meus irmãos. E é interessante aqui, quando eles estavam cantando essa canção, a vitória ainda não tinha sido estabelecida, não tinha sido concretizada. Eles estavam indo para a batalha. E ao invés então de colocar homens armados, ali com arcos, com flechas, ali na frente da batalha, que seria o normal de um exército tal, ele colocou cantores. Colocou as pessoas que estavam louvando e cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E é isso que nós devemos fazer. Quando eles cantavam lá, os 3 reinos estavam lá, esperando para a batalha, pronto para guerrear, aguardando ali, porque eles reuniam no campo ali aberto para aquela batalha. Mas o que acontece é que quando o povo ouviu a voz de Deus, aquele medo que eles estavam foi substituído pelo louvor. E então eles foram para o enfrentamento, não mais com armas, mas com louvor e adoração a Deus. Gente, nós precisamos aprender isso. Porque quando nós temos um enfrentamento a fazer, e isso acontece frequentemente, às vezes nós juntamos as nossas arminhas, os nossos arquinhos, as nossas flechinhas, e vamos para a batalha, porque nós confiamos nas nossas arminhas, nas nossas flechinhas, nos nossos arcos. Mas Deus nos ensina que para o enfrentamento de qualquer batalha, é preciso enfrentar com louvor e adoração. E é essa lição que eu quero trazer nesta manhã aqui também. É assim que nós vencemos, meus irmãos, com louvor e com adoração. E aqui o verso 22 desse texto nós lemos assim: quando começaram a cantar e a entoar louvores, olha só o que aconteceu. O Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Não houveram flechadas, não houve, eles não precisaram atirar flechas, eles precisaram apenas louvar. E quando começaram a cantar, quando começaram a louvar, Deus agiu poderosamente como sempre age. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, louvor, meu irmão, nós aprendemos aqui que para nós é um brado de vitória. Na verdade, é arma poderosa em qualquer batalha, em qualquer campo de batalha. Que Deus assim nos abençoe. Então, quando os problemas parecem sem soluções, ou sem solução para a sua vida, para a minha vida, seja na sua família, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja em qualquer área que for, busque a Deus em oração primeiramente. Em segundo lugar, confie em Deus. Em terceiro lugar, obedeça a Deus. E por fim, louve a Deus antes mesmo da vitória ser estabelecida. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Nesta manhã, nós vamos encerrar a celebração orando a Deus. E eu quero convidar você, ainda fique sentado ainda, você vai ficar em pé após eu falar. Você vai ficar em pé apenas se você entendeu a mensagem no seu coração, entendeu que você, sabe que você tem alguns enfrentamentos, tem algumas batalhas, e às vezes você também não sabe o que fazer, como o rei ali não sabia o que fazer. Mas você entendeu que precisa buscar a Deus em oração, você precisa confiar nesse Deus o tempo todo, em todo o tempo. Você precisa colocar a sua vida diante de Deus o tempo todo, buscar ao Senhor. Você precisa então obedecer a Deus, e você precisa louvar a Deus antes mesmo da vitória ser alcançada. Então, se você entende isso, e você gostaria de orar comigo, eu quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos então orar ao nosso Deus. Vamos fechar os olhos, aqueles que puderem fechar os olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã tão bela, manhã tão especial que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Deus, pelo privilégio de participar do teu povo,
pelo privilégio de participar dessa celebração. Deus, obrigado porque o Senhor sempre fala conosco, como falou durante toda essa celebração. Ó Deus, como nós somos impactados pelo Teu poder, pela ação do Senhor aqui nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus. Agora, finalizando com essa palavra, ajuda-nos, ó Deus, a sempre, quando não soubermos o que fazer, buscar ao Senhor em primeiro lugar em oração. Ó Deus, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor e louvá-lo acima de todas as coisas. Muito obrigado, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.